e o direito de preferência do arrendatário rural. É o assunto que eu vou falar hoje aqui para os proprietários rurais que têm terras arrendadas e para os arrendatários, né, aqueles que exercem atividade rural na terra de outra pessoa. Eu vou falar do direito de preferência porque é uma situação comum, né? E principalmente em época em que o mercado de venda de terras fica aquecido aí, que surgem propostas de venda, e a proposta, o dono da terra nunca consegue saber exatamente quando vem, às vezes vem uma proposta irrecusável, que o próprio dono da terra, né, o proprietário rural, ele não esperava por isso, mas a partir do momento em que ela surge, ele considera vender a terra e tem que lidar com o arrendatário e respeitar o direito de preferência. Então eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a questão do direito de preferência, a notificação, os deveres de cada parte aí, e inclusive os efeitos jurídicos, né, de não observar a notificação, direito de preferência, quando não há notificação, o que o arrendatário pode fazer. Eu vou explicar tudo aqui para levar informação para o pessoal que está inscrito aqui no meu canal. Eu falo de diversos temas rurais aqui e esse com certeza vai ser mais um dos vídeos que eu tenho aqui que vai levar informação e ajuda para o pessoal do agro, tá? Então vamos lá, gente. Seguinte, ó, como eu sempre tento fazer, vou procurar ser objetivo. Olha só, o Estatuto da Terra, né, que é lá de 1964, especificamente lá no artigo 92, ele fala que se o proprietário decidir vender o imóvel rural que está arrendado, o arrendatário tem preferência para comprar nas mesmas condições que seriam oferecidas a terceiro. Então, essa é uma proteção ao arrendatário, né, havendo aí uma proposta de venda que tenha chegado para o arrendante. O que acontece? O proprietário ele precisa então notificar o arrendatário sobre a venda por uma notificação extrajudicial, enfim, ou outro meio que comprove o recebimento. Pode ser uma notificação judicial ou extrajudicial. E essa notificação precisa ser clara o suficiente para que o arrendatário saiba exatamente o que ele vai ter que igualar, né? Questão de preço, condições de venda, prazos e etc, tá? A partir dessa notificação, o arrendatário tem 30 dias para se manifestar. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, o que um cliente meu já me perguntou? Ele falou, bom, eu já fiz aqui a notificação, né, a gente está contando aí com um prazo de 30 dias, mas o arrendatário está me dizendo que a minha notificação é nula porque eu não disse quem é o interessado na compra do imóvel, né? Eu tenho que dizer quem é que está vindo aqui comprar. E a pergunta dele eu não coloquei o interessado na notificação. A minha notificação está errada, é nula? E a resposta aqui é não, tá? A lei não diz que eu tenho que dizer quem é o comprador. A lei diz que eu tenho que dar condições para o arrendatário igualar o negócio, do ponto de vista de preço, prazo e etc. Condições negociais, não quem é o interessado. Então aqui tem uma informação importante, tá? Aí veja, ele vai ter lá 30 dias para se manifestar, o arrendatário, né? Se ele quiser comprar, ele vai precisar, se o arrendatário quiser comprar, ele vai precisar aceitar o mesmo preço e as mesmas condições que foram oferecidas ao terceiro comprador, né? Se ele não se manifestar dentro do prazo, em regra, ele perde a preferência naquela venda, porque aí o arrendante atendeu o requisito legal. Agora, veja, o que é importante dizer aqui, né, que é muito relevante, eu já vi acontecer. O que acontece se o proprietário vender a terra sem notificar o arrendatário? A lei, que é o Estatuto da Terra, ele protege o arrendatário nesse sentido, tá? De forma que o arrendatário vai ter um prazo de 6 meses para contestar a venda judicialmente e depositar o preço em juízo. Então, assim, é muito importante, né? Se o arrendatário está ali suspeitando que o arrendante vendeu a terra, não fica ali esperando uma conversa. Tá? Vai no registro de imóveis, pega a matrícula do imóvel, tenha ciência do que aconteceu efetivamente e entra com uma ação judicial, sendo que essa ação judicial só vai ter efeito se você depositar o preço, né? Se você fizer isso, se você arrendatário fizer isso, você vai anular aí a venda anteriormente feita, porque você estará exercendo dentro dos ditames legais o seu direito de preferência, tá? O que é um outro ponto muito interessante que as pessoas confundem, para terminar o vídeo aqui, tá? Vender o imóvel não extingue o contrato de arrendamento, tá, gente? É o mesmo artigo 92 do Estatuto da Terra. Então, quem compra o imóvel assume a posição do antigo proprietário, fica subrogado nos direitos e obrigações
do vendedor. Ou seja, o comprador vira um novo arrendador e precisa respeitar o contrato de arrendamento que já existia até o fim do prazo. Então, também é uma proteção para o arrendatário, tá? Quando tem aí mais de para terminar, quando tem mais de um arrendatário, como é que funciona? Eu tenho mais de arrendatário. O direito de preferência ele tem que ser exercido eventualmente por um desses arrendatários para compra total da área. Não existe a prerrogativa de compra somente daquela área que foi arrendada para aquele determinado arrendatário. O direito de preferência ele tem que ser exercido para compra total, tá? Gente, olha, 5 minutos. Fico por aqui, né? Eu sempre tento fazer vídeos curtos, mas o que eu queria passar, né? A mensagem que eu queria passar, as informações e esclarecimentos que eu queria passar, penso que consegui. Se você quiser uma assessoria, uma consultoria específica aí, o meu WhatsApp sempre fica no início da descrição do vídeo, você pode me acessar, tá? Vai falar diretamente comigo, a gente avalia o seu caso e eventualmente presta uma assessoria aí, tá? Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais.